Olá, na vida não existe caminho curto ou atalho. Às vezes a gente se pergunta por que muitas situações, muitas atitudes, muitos comportamentos, muitas coisas acontecem à nossa volta e na nossa própria vida e a gente às vezes se sente vítima e se pergunta por quê. O homem ele usa a consciência para se adaptar ao meio. E todo comportamento, existe a lei do efeito, e a lei do efeito fala que todo comportamento de um organismo vivo tende a se repetir se nós a recompensamos. Por outro lado, o comportamento não voltará a repetir se for castigado após a sua ocorrência. E assim o indivíduo associará a outra atitude semelhante. Às vezes, as consequências e o preço que a gente paga por determinado comportamento é como um cartão de crédito. Não chega na hora. Não chega na hora, chega depois. É preciso entender que tudo que você deixa de fazer agora, que você tem que fazer agora e deixa para fazer depois, se soma ao que vai vir depois. Porque cada dia ele tem o seu fardo, ele tem as suas dificuldades. Então, assim, quando você tem uma situação que você tem que resolver agora, mas porque você não quer se estressar, mas porque você não quer fazer, porque é longe, porque é difícil, porque você está estressado, porque você diz que você merece, porque você trabalhou muito, porque agora você não quer fazer isso, eu vou deixar isso para amanhã. Então, assim, tudo na vida que você não resolve se acumula. E tudo na vida que você faz e não sofre as consequências daquilo, que seja algo que, não estou falando só de ser algo ruim, mas ser algo que é prejudicial ao convívio e ao desenvolvimento do indivíduo ou daquilo que ele faz, ou da família, ou do lugar, que você vai simplesmente negligenciando, deixando de lado. Como, por exemplo, quebra algo na sua casa. Você olha para aquilo e amanhã eu conserto. Ou você fala, eu não tenho dinheiro para consertar, deixa para amanhã, deixa para o ano que vem. Aí vai quebrar outra coisa. Aí você se acostuma com aquilo quebrado, dá um jeito de adaptar e ali você vai. Aí quebra outra coisa e você se acostuma. E aí quando você vê, sua vida está uma total desorganização. E você já não se importa mais. E aí começa a vir as consequências. É como um carro que você quebra uma coisa, você deixa, dá para ir empurrando, você vai, quebra outra, você deixa, dá para ir. Quando você vê o carro quebra de uma vez, aí ele quebra de uma vez, para, aí você tem que fazer a manutenção. E aí quando você vai fazer a manutenção, aí você vê a facada, aí você vai ver o que você deixou de fazer, se acumulou, e aí vai vir tudo de uma vez e mais em cima ainda. Então, a realidade ela está em permanente movimento. Então, assim, às vezes as pessoas elas não estão alinhado com o momento que ela vive. A vida dela mudou e ela está vivendo
um momento retroativo. Um momento retroativo ao passado. Então, assim, antes ela ganhava X salário e ela conseguia pagar suas contas e viver com o que tinha. Mas, de repente, ela deixou de ganhar aquele X salário e quer continuar vivendo de acordo com o que elas viviam antes. E não se adapta à realidade do momento. Porque a realidade ela está em constante movimento. E por isso que essa coisa, uma hora você está bem, outra hora você está mal, outra hora você está bem, outra hora você está mal, se alterna. Mas muitas coisas acontecem na nossa vida pela nossa própria negligência e pela nossa concessão, pelo direito que às vezes a gente nos permite que aconteça. Ah, mas eu não queria que isso acontecesse. Às vezes você não fez e não faz o que é certo e necessário. A gente às vezes não entende a inversão de valores que há no mundo e as influências que a gente recebe de outras pessoas. E influências de ideias, de comportamento que são nocivos para o desenvolvimento individual da pessoa e até da família. Mas a gente não vê, porque a gente às vezes está muito preocupado no trabalho, em ter que trabalhar para pagar a conta. A gente entra na fila da conta. A fila para pagar água, luz, gás, telefone. E aí a gente se cansa. E quando a gente se cansa, a gente se estressa e a gente quer buscar fuga. E aí é aquela história do carregador. Pediu para ele levar 10 quilos, ele levou 20. Ele se somou 30, mais 20. Ele não reclamou. Não, joga aí. Até que chegou, quando ele estava com 100 quilos nas costas, pediram, ele jogou uma pruma nele para ele levar a pruma. Ele jogou tudo pro chão e aí ele, tipo, falou, porra, que é isso? Só tem eu pra carregar? Então, assim, ele deixou acumular. Então, assim, qual que foi a gota d'água pro copo transbordar? Foi uma pruma. Então, assim, a gente às vezes conduz a nossa vida de forma que a gente às vezes vai aceitando. A gente vai aceitando e a gente não entende que é preciso fazer o certo, que é difícil, que é necessário. Às vezes temos que tomar atitude que às vezes é a atitude que a gente vai ter que tomar e é uma atitude difícil, é uma atitude que envolve nossa família, é uma atitude que envolve um vício, é uma atitude que envolve a nossa própria saúde. Mas a gente às vezes não toma. A gente vai procrastinando aquele momento, aquela situação. Quanta gente não tem que diminuir, por exemplo, o consumo de bebida? Quantas pessoas não tem? Quanta gente não tem que fazer um regime para diminuir o colesterol, o triglicérido? Quanta gente não tem que gastar menos? Vai fazer mais, eu já ganho pouco. Se eu ter que fizer mais economia, tem duas opções. Ou você vai arrumar um segundo emprego e trabalhar dobrado para você manter aquele padrão que você tem, ou você vai ter que parar, sentar, fazer anotações e ver onde que você está gastando. Você precisa ter esse entendimento que você precisa ter o seu momento para trabalhar, você precisa ter o seu momento de cuidar, de fazer um exercício, você precisa parar de comer gordura, você precisa parar de fumar, você precisa parar de beber. Mas fala se alguém quer fazer isso. Não quer. Então muitos acham que a vida é feita de atalhos. Muitos acham que o caminho é curto, e o caminho não é curto. Até o último dia da sua vida, você vai passar por atribulações, por aflições e por muitas dificuldades. Daí a importância de você lutar pelo seu equilíbrio. É preciso você ter lucidez. Então, assim, é preciso também que você prometa a você mesmo ter uma opinião, coragem para vencer os vícios, para vencer as dificuldades.
Porque a depressão, ela é um caminho que muitos entram e não tem volta. Muitos não, a vida de ninguém é fácil. Aqueles que têm dinheiro estão com alguma enfermidade que, por mais que o dinheiro dê um convênio, dê o remédio, não tem a cura. Ele tem a sobrevivência. É diferente de viver. Outros, às vezes, estão no vício e não admite que tem um vício. Aí ele se esconde atrás de uma religião, ele esconde-se dos parentes, mas não admite que é aquele vício que está roubando todo o salário dele, ele mente para a mulher. E ele não tem a opinião, porque o vício é uma coisa que é uma coisa irracional, é um comportamento que às vezes sobrepõe a razão. E por que você às vezes entra num vício? E o vício, ele é assim, ele começa com aquela sensação gostosa. Então, assim, você tá estressado, você começa, vou tomar uma para relaxar, vou fumar um para relaxar, vou cheirar um para relaxar. E aí você entra nele e ele conversa com calma e vai devagarzinho hoje, devagarzinho amanhã, depois de amanhã. Aí ele contamina teu caráter. Aí você já não começa mais. Aquilo que você fazia escondido, você já não começa a fazer mais. O dinheiro que você empregava na sua vida para aquilo que realmente era prático e útil, para o exercício que é viver, você deixa de lado. Ou às vezes você está tão depressivo que você se isola do mundo. Você começa a pensar que ninguém presta, que ninguém vale nada. E aí você se isola do mundo. E quando você se isola do mundo, você fica sozinho. Ou quando você está no vício, ninguém pode falar nada para você. E as pessoas não vão falar, porque as pessoas não estão nem aí para você. E aí você sofre sozinho. E aí você chora escondido. E aí você fica buscando saída e você não vê. Porque você está no escuro. Você não tem nada de luz. Você não tem algo que clareia. E é preciso ter uma força de vontade violenta. Quando você vê alguém crescendo rápido, não foi algo que se sustenta. Mesmo os caras que falam assim, os caras ficou rico de ontem para hoje. Isso não é saudável, porque é preciso ter um desenvolvimento evolutivo até para você saber lidar com a quantidade de dinheiro. Porque o dinheiro ele vai abrir as portas para um outro mundo que muitas vezes você não está preparado. Vai trazer pessoas que, se você não tiver uma certa malícia, te caminha para outros lugares também. E aí você vai chegar uma época e uma situação que você vai ver que o dinheiro, que às vezes você colocou tanta fé nele e trabalhou e lutou tanto para ele, não é a coisa mais importante da sua vida. Às vezes o que você precisava era apenas ter uma saúde, era ter 1, 2, 3, 4 amigos de verdade que se importa com você. Quantas pessoas têm coragem de chegar na sua cara e dizer, fulano, você tá errado. Falar com sinceridade com você. Não aquela verdade que ofusca, não aquela verdade que é um martelo, mas chegar com calma, com sinceridade, com todo cuidado e falar para você, é preciso mudar, é preciso ser forte, é preciso não voltar atrás, é preciso não ceder, é preciso não retroceder. Então, assim, às vezes você retrocede. Às vezes você parou de fumar um cigarro. Faz 2 anos que você não fuma. Você simplesmente resolve fumar novamente. E você já conseguiu, você já ultrapassou aquela etapa. Mas você volta para trás. Você bebe. Você bebe hoje uma latinha, amanhã 2, depois da manhã 3, daqui a pouco você está bebendo uma quantidade absurda por dia e por mês, e ali já foi parte do seu salário. E assim, você justifica que porque você trabalha, você merece. E aí você afeta toda a família,
e depende da família, isso é como uma onda que se propaga e vai se propagando. Às vezes você compra uma coisa sem pensar, sem perguntar o custo daquilo, quanto que aquilo vai custar de manutenção. Não é o comprar, é quanto que custa a manutenção daquilo. O quanto você vai deixar de fazer, de viajar, você vai deixar de comer, você vai deixar de comprar, ou você vai deixar de fazer algo que realmente era importante, mas porque você quer realizar aquele desejo, que às vezes é o desejo é porque existe uma diferença entre o que é necessário e supérfluo. E como há uma inversão de valores, as pessoas vivem muito atrás do supérfluo e deixam o necessário de lado. E assim, a gente tem exemplo, por exemplo, a gente tem um carro que é preciso fazer a manutenção preventiva a cada 10 mil quilômetros. E a gente faz. Mas quantas pessoas fazem a manutenção preventiva em si mesmo? Indo de 6 em 6 meses no médico, pedindo exame de sangue, vendo, antes de ficar doente. Não, as pessoas ficam doentes para depois ir no médico. É quando você vai no médico, é a mesma coisa do carro quebrado. Você vai deixando se acumular. Quantas pessoas, às vezes, não estão com algum tipo de enfermidade psicológica e fala, não, vou tomar um aqui, isso aí é estresse. E às vezes não procuram a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, e não trata, não faz um exercício para poder ajudar. Então, são atitudes. Quantos estão se prejudicando no trabalho, na realização daquele trabalho? É um trabalho que está roubando a sua saúde, é um trabalho que está tirando muito da sua vida, mas a pessoa não sai, porque a pessoa entende que ela precisa daquele trabalho para pagar a conta, mas aquele trabalho está tirando muito mais dela do que pagar a conta, porque conta você sempre vai pagar a sua vida inteira, independente se você ter trabalho ou não ter trabalho, você vai ter conta. Agora, a sua vida e a sua saúde, não. Então você paga a conta e abre mão da sua vida, da sua saúde, por um trabalho que às vezes te rouba a tua vida, que rouba a tua saúde. Mas você não enxerga isso. Ou você até enxerga, mas você não aceita. E ali você vai, até que chega uma hora que você vai cair. Quantas pessoas às vezes não se cerca de gentes também, de pessoas que são âncoras, pessoas que prejudicam a vida dela, pessoas que estão ali, pessoas que às vezes fingem que são amigos, mas na verdade tá ali devagarzinho prejudicando, tá tirando, se aproveitando. E a pessoa não vê, porque os verdadeiros amigos não são aqueles que estão nos momentos de felicidade com você, não. Os verdadeiros amigos são aqueles que quando você cai, tá do seu lado. Tá ali do seu lado, ajudando com o que pode. Entendeu? Às vezes não é com dinheiro, mas é com conselho, é com apoio emocional, sabe? É com carinho, é com abraço. Esses são os verdadeiros amigos. Amigos que você toma cerveja todos os dias, amigos que você festeja, amigos que você faz festa, amigos que você vai pra balada. Isso não é amigo. E às vezes você cede. Quantas pessoas não ouvem aquelas pessoas que já prejudicaram ela de alguma forma? Quantas pessoas não invertem os valores? Quantas pessoas não deixam de viver uma vida de retidão, uma vida de austeridade, para poder voltar a viver a sua vida passada? Porque não consegue ir além daquele ponto que ela iniciou, começou e andou e parou. Não consegue transpassar, não consegue ir além, sabe assim? Não consegue entender que o processo ele é doloroso. A transformação ela é dolorosa, mas depois vem a recompensa. Mas as pessoas não entendem isso. Elas sempre ficam voltando atrás. Ou tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. É igual o sapo-pomba. O sapo-pomba na beira do brejo, vendo as pombas voar lá no alto, contemplando o horizonte, a paisagem, ele encana e pede para Deus. É uma fábula, pede para Deus. Deus, me transforma numa pomba. Deus, não, sabe? Cada um no seu canto.
Eu quero ser uma pomba. Ó, sapo, é doloroso, é muito difícil. E eu quero ser uma pomba. Não, tá bom. Começou a colocar as penas nele. Começou a gritar de dor, de dor. E mais pena, e mais pena. E ele gritava de dor. Para! Chegou uma hora que ele falou: para, eu não aguento mais. Deus falou: falta o bico, eu não coloquei o rabo, ainda faltava mais pena. Não, eu não quero, soltou ele. Ele saiu, olhou assim, todo emplumado, cheio de pena, falou, foi lá pro rumo das pombas. Chegou no meio das pombas, como é que coisa escrota é essa? Nunca vi pomba sem bicos, coisa estranha, vaza daqui. Ele foi lá pro meio do sapo, na beira do brejo. O sapo fez a mesma coisa com ele. Então ele ficou no meio do caminho nessa transição, nem em um lugar nem em outro. Então, quando você deseja algo, e se você tem que fazer algo, você tem que se dedicar. Mas o primeiro empreendimento que você tem que fazer na sua vida não é no trabalho, não é na aquisição de um bem material, é na sua saúde física e na sua saúde emocional. Ou você empreende na sua saúde emocional e na sua saúde física e mete o louco, mete o pé, faz o que tem que fazer. Se é o trabalho que você está realizando que está roubando sua saúde, mete o pé. Mete o pé, mete o pé. Tem que se tomar uma atitude. Se são pessoas que tá ali roubando sua saúde, pessoas que tá tipo, você, pô, tá lutando para você não fazer uma coisa, aí vem a pessoa, por exemplo, você tá lutando para não fumar. Aí vem um cara, um amigo seu, senta e diz: "Ah, eu vim conversar com você", e acende um cigarro ali, joga a sua fumaça na sua cara. Porra, esse não é um amigo seu, você já falou para ele: "Pô, cara, eu parei de fumar". Mas não. Ah, ou, por exemplo, você não tava lutando para não beber, aí vem um amigo seu: "Ó, vamos tomar um". Não, o que que tem? Pô, você merece, você trabalha. Cara, mas eu não tô podendo. Então, assim, é isso que você tem que sair fora. Sabe assim, se você quer mudança na sua vida, você tem que mudar as pessoas que você convive. Você tem que mudar mesmo, meter o pé, mudar as pessoas que você convive. Pessoas que já passaram na sua vida, que não agregou nada, é para deixar no passado. Mas não, você quer voltar atrás. Você quer colher um pouco daquela sensação de prazer. Mas saiba que muitos pequenos prazeres têm um preço, te cobram um preço absurdo. Um preço que às vezes você não tem condições de pagar. E às vezes você paga com a sua própria vida, com a sua própria saúde. Mas você não tem coragem para vencer, para sair, para lutar. Você simplesmente se entrega ao desespero. Você simplesmente deixa a sua saúde de lado. O seu equilíbrio e a sua lucidez, ela é comprometida. Em consequência disso, todas as suas decisões passam a ser comprometidas. Daí a importância de você saber o que você quer para a sua vida. O que é prioridade, o que é realidade, o que não é realidade. É o que é uma mentira. O que é uma mentira. Muita gente trabalha de forma inútil. Trabalha demais e não tem resultado. Porque tem alguma coisa errada. E você não dá tempo de você perceber. Ou às vezes você trabalha até ganha bem, mas gasta de forma errada. Ou às vezes você acha que você precisa ter mais porque você merece, porque você... Mas às vezes você não fez do jeito certo. Porque na vida não é só trabalhar, é preciso ter sabedoria, é preciso ter entendimento, é preciso ter espiritualidade. Então é preciso ter uma certa trindade. É preciso ter sabedoria, é preciso ter um lado espiritual, uma relação íntima com Deus. É preciso fazer sacrifícios para que se consiga benefício. Mas quantos estão dispostos a fazer isso? Quantas pessoas, às vezes, vai lá e te fala uma palavra legal, te dá uma chamada, te diz: ó, fulano, isso não é certo. Você não ouve, você simplesmente não ouve. Você, vai se fuder, vai cuidar da sua vida. E aí você vai escutar quem? A pessoa que, às vezes, concorda com você, a pessoa que está te prejudicando. E você inverte isso. Você, às vezes, não vê que a pessoa que foi lá tomar para si, assim, porque como você não é um espelho que reflete o que você é em si mesmo, mas no outro, muita gente vê a sua situação, vê o que você está sentindo, vê o que você está passando, porque às vezes já passou por momentos iguais e vai lá e tenta te ajudar. Mas não adianta você também ajudar pessoas que não querem ser ajudadas.
Você vai estender a mão e ela vai te puxar junto. É igual você salvar alguém que está se afogando. Se você não chegar lá e não souber pegar pessoas, tem um jeito de pegar, ela te puxa para baixo. Vocês dois morrem afogados. E no mundo tá cheio de gente assim. Tá cheio de gente que tá largando as suas vidas em troca de trabalho, porque ela justifica que tem que trabalhar, em troca de vício, em troca de cigarro. Muita gente tá perdendo as suas famílias, tá perdendo o filho, tá perdendo tudo, porque às vezes não vê que o seu exemplo também não tá tendo exemplo, porque faz da vida o quê? A questão da vida dele é ganhar dinheiro. Ensinaram que se você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, que você tem que ficar rico a qualquer custo, você só tem que comer. Jesus, ele foi nômade. Ele não tinha horário para comer, não tinha horário para beber, não tinha banheiro. Entendeu? Ele sobreviveu. E ele deixou isso de exemplo. Eu não estou falando que você tem que ser pobre, eu não estou falando que você tem que deixar o dinheiro de lado, eu não estou falando disso, mas eu estou falando que você tem que ter sabedoria para viver, entender que certas coisas vai vir na hora que tiver que vir, e é de acordo com a sua capacidade, é de acordo com o seu trabalho, é de acordo com a sua inteligência, é preciso aprender. Você não pode viver sem ter conhecimento, você não pode viver sem buscar aprender. É preciso ter um desenvolvimento intelectual. Você não pode ficar ali preso nas mesmas pessoas que te puxam para baixo. Pessoas que usam às vezes o laço sanguíneo para te puxar para baixo. Pessoas que às vezes abusam, porque é família, porque é isso, porque é aquilo, eu só deixei passar. Quando é um estranho você não deixa, por que você vai ficar deixando família? Mas é minha família. Salvação é individual. Salvação é individual. Mas aí você cede uma, você cede duas, você vai sendo prejudicado. E quando você vê, você está numa situação que fica difícil você retornar. As pessoas dizem que existe o fundo do poço, mas no fundo do poço existe o subsolo do fundo do poço, que é mais fundo ainda. E para descer é fácil, agora para subir, rapaz. Então esse é o entendimento. Olhe para a sua vida. Sabe assim, veja o que realmente é importante. O maior empreendimento que você começa na sua vida, que você deve começar, é na sua saúde física, emocional, na sua lucidez. Comece por aí. Elimine toda a gente que não presta da sua vida, toda a gente que te puxa para baixo. Existe aquele momento de felicidade, de lucidez, de bem-estar, existe, mas não tem que ser servido com drogas, com anestésio. Sabe? Aquela coisa que vai te anestesiar daquela dor, daquela decepção, daquele sofrimento. Não, às vezes você tem que sentir a dor e resistir a ela para você se incomodar e tomar uma atitude. Se tem que mudar de emprego, muda de emprego. Se tem que vir catar latinha na rua, cate latinha na rua. Isso não é errado. Mas desde que você esteja fazendo a coisa certa. Entendeu? Tudo que você empreende de forma correta, com inteligência, sabedoria e a bênção de Deus, você progride. Tem um homem, que se eu não me engano, é Geraldo alguma coisa. Ele hoje ele é milionário, hoje ele tem uma empresa. Ele começou catando latinha na rua. E não foi uma pessoa que fez uma faculdade, mas ele aprendeu. Ele foi com a experiência empírica. Então, assim, às vezes você acha que para você ser alguém vencedor, você precisa ter uma faculdade. Antigamente não existia, era o mestre e o aprendiz. Então, a pessoa, ela tinha aquele anseio para vencer, para aprender, aquela curiosidade. Hoje, o cara, quando é curioso, a pessoa fala, ei, que tá olhando aí, curioso? Ei, que você tá olhando? Então, assim, essa é a diferença. Aí veio as instituições de ensino, monopolizou o ensino e falou assim, se você quiser ser alguma coisa, você tem que estudar aqui e aprender aqui. Mas quanto de vocês não tem talento, não tem coisas que servem para o mundo, muito mais. Mas aí vocês, porque você não tem um diploma, você às vezes não se reconhece como alguém importante, alguém capaz de contribuir para a sociedade, e aí você fica acreditando no outro que você busca, trabalha numa empresa, num lugar, querendo ser reconhecido para ganhar um aumento de salário, e você trabalha mais e mais e mais e mais, e esse aumento de salário não vem, sua vida não muda, e você fica ali nessa roda que nem um ratinho patinando. Quem já viu o ratinho patinando naquela roda? E ele fica ali patinando e não sai do lugar. Isso acontece com as nossas vidas. É preciso trabalhar com inteligência, é preciso gastar com inteligência, é preciso viver com inteligência, é preciso se abster dos vícios, é buscar virtude,
É sentir a dor na carne e vencer, e sentir para aquilo possa te incomodar. E você tomar uma atitude, você sair dessa situação que você vive. E é muito fácil a gente reclamar e querer transferir o nosso problema para os outros. Tá cheio de gente querendo transferir o problema de si, porque são pessoas que às vezes não foram capacitadas para lidar com seus problemas. Aí ela acha que o problema dela tem que ser resolvido pelo outro. É como se você tem um filho, seu filho às vezes faz algo errado e você não ensina para ele que ele vai ter que fazer aquilo porque tem uma consequência sobre aquilo. E aí ele não sabe, aí você vai lá e resolve por ele. E o que você está fazendo com ele? Você está ensinando para ele o quê? Que vai sempre ter alguém para resolver por ele. Aí quando ele cresce, o mundo deixa para ele bem claro: o problema é seu, resolve aí. E se você não está preparado para resolver, não adianta te dar a melhor ferramenta do mundo. Não adianta te dar a melhor ferramenta do mundo se você não tem o conhecimento e a capacidade para usar. É a mesma história do lenhador. Tinha um lenhador que ele era o top de linha. E aí ele pegou e começou a ensinar um jovem. Certa vez o jovem já tinha tanto conhecimento e ficou tão famoso, e como o mundo às vezes nos engana, começou a colocar esse jovem acima do velho lenhador. E até certo dia esse jovem se encheu tanto de orgulho, de vaidade, e que disse assim: ó, vamos fazer uma competição, vamos ver qual que é o melhor. E o lenhador, o velho lenhador, falou: não tem necessidade disso. Você pode ser o melhor, não tem problema, deixa que os outros... Não, mas eu preciso provar para os outros, não só naquilo que os outros falam. Então eles fizeram a competição. E determinada quantidade de lenha, determinado tamanho. E ali começou essa competição. E o jovem saiu com essa disposição, com a força que ele tinha, com a juventude, sentando a bota e cortando. De vez em quando ele olhava para trás e via o lenhador sentado. Aí que ele trabalhava, o velho lenhador sentado, aí que ele trabalhava mais mesmo. Aí que ele sentava a bota e foi. Ele olhava de novo, o lenhador, depois de um tempo, estava sentado. E aí ele continuou, no final fez a metragem, mediu, vencedor foi o velho lenhador. Aí ele indignou, falou que era uma injustiça, falou que aquilo não estava certo, que aí ele pegou e falou: porque toda hora que eu olhava para trás ele estava sentado. Então o velho lenhador foi lá e falou para ele: todas as vezes que você me via eu sentado, eu estava afiando um machado. Então, em vez de eu dar 10 machadadas para cortar a lenha, eu dava 2. Eu dava 2, 3 a árvore, para cortar a árvore. E já ele não, trabalhou com a ferramenta cega. Então é a sabedoria que você tem que aplicar no seu empreendimento e até no exercício que é viver. E não adianta chorar, não adianta... Você está passando um momento de dificuldades, ter uma relação íntima com Deus e vai fazendo as atitudes, mudando a sua vida, vai jogando todo o lixo para fora, tudo aquilo que não presta, seja no seu hábito, no seu costume, seja pessoas, vai jogando para fora, muda de emprego, muda de atitude, faça algo, trabalhar, vai para um segundo emprego, chegue cansado, deite e durma e faça alguma coisa, cuide, vai no médico, cuide e faça exame, faça exercício físico, é necessário, é importante, não só tome remédio, controle sua alimentação. E aí você vai ver que devagarzinho, depois de muito tempo, você vai ter um pequeno resultado. Porque a vida é assim, a vida é evolução. A vida não salta, ela evolui. Aí sim, aí você consegue colocar sua vida no trilho novamente e tomar todo sentido para você seguir e continuar lutando. É assim que se vive. E ainda assim você não tem a certeza de que vai ficar tudo bem, não. Mas você vai viver melhor, você vai viver bem, você vai poder ter um bem-estar. Não vai ter felicidade, um bem-estar. É isso. Espero que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus traga esclarecimento, tanto para a minha vida, para a sua vida. Que Deus nos dê sabedoria, discernimento e saúde, para a gente cuidar da gente, para a gente fazer o que é certo. Porque a nossa vida é breve. Nossa vida é breve para nós perder tempo com coisas inúteis, com picuinha, com brigas inúteis e até contaminar o nosso corpo. Porque o nosso corpo é o recipiente da nossa alma.
porque somos seres espirituais habitando o corpo físico. Daí a importância da gente não negligenciar o nosso recipiente, entendeu? O nosso recipiente, porque dentro dele tem algo muito importante que é a nossa alma. Então, assim, é o conteúdo e o recipiente. Então, não danifique o recipiente. Que Deus abençoe e fiquem com Deus.